bem, bom dia. Essa é a nossa entrevista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a, a atividade que a gente faz para levar informação em saúde para os servidores, para a sociedade em geral. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica do Tribunal de Contas, sou médica intensivista, e o nosso tema de hoje, o nosso título dessa entrevista é Prevenção Primária, foco, vacinação. E eu tenho o grande prazer de entrevistar a doutora Carolina Cipriano, que é infectologista do Hospital Universitário, a quem já, de antemão, a gente agradece muito a oportunidade de vir aqui tirar as nossas dúvidas, responder as nossas perguntas, bater papo. A gente sabe do quão difícil é encaixar tempo para as atividades, de tanta coisa que a gente precisa fazer. Então, a gente agradece muito, Carol, a sua disponibilidade. Bom dia. E eu queria ouvir, então, as suas primeiras considerações. Bom dia, doutora. Queria agradecer o convite também. É um prazer estar aqui conversando com você. Então, assim, se a gente falar em vacinas, a gente tem que ter em mente que é uma das maiores intervenções que a gente já teve em saúde pública, né, em toda a história. Junto com intervenções como saneamento básico, foi assim decisiva para a mudança epidemiológica em termos de causas de morte em todo o mundo. Então, hoje a gente conseguiu controlar doenças que antes eram grandes causadores de mortalidade e morbidade em crianças e adultos. É uma conquista sem precedentes e que a gente não pode perder, né? E que a gente hoje tem algumas ameaças a serem enfrentadas em relação a isso aí. Então, na verdade, a minha primeira pergunta, ela tinha a ver com isso, né? Quer dizer, a gente tem uma conquista científica, né? Desde a época da varíola, né? Uma conquista da humanidade, na verdade. E a minha primeira pergunta para você é por que é importante a vacinação? A vacina, ela é uma forma de imunização ativa, ou seja, com diferentes plataformas de desenvolvimento, mas de uma forma geral, ela apresenta ao organismo um fragmento, enfim, um pedacinho daquele micro-organismo para que o próprio organismo aprenda a se defender contra aquele germe, né? Então, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, é uma medida de extrema importância, porque em muitos casos evita infecção mesmo, mas quando não consegue evitar a infecção, diminui o risco de doença grave e de óbito. Então, faz a diferença para a pessoa do ponto de vista individual e faz uma grande diferença do ponto de vista coletivo. E teria diferença, quer dizer, hoje a gente procura o tempo inteiro divulgar que vacina não é só uma coisa de criança, porque ainda tem esse tipo de ideia, né, que a vacinação ela é feita para criança e muitas vezes para criança pequena, depois aquilo é esquecido e a gente tenta lembrar e tenta ratificar que a vacinação ela não é só para criança. E qual então seria a diferença da vacinação da criança e a vacinação do adulto? O que a gente tem hoje de estabelecido no Brasil? Uhum. É porque o calendário da criança ele é o mais extenso, né? Então a gente está mais acostumado mesmo com a vacinação em criança, que de fato é importantíssima. No entanto, a gente tem que lembrar que existe sim o calendário vacinal do adulto, que tem vacinas definidas. Então, isso é definido tanto pela Sociedade Brasileira de Imunizações quanto pelo Ministério da Saúde. Se a gente acessar no Google, rapidamente consegue achar. Isso para qualquer adulto, né? A gente tem as vacinas a serem realizadas. Além disso, a gente tem que lembrar de situações específicas. Então, a gente tem vacinas específicas em situações como gestação, imunodepressão, e também na idade, na velhice, né? Na velhice, a gente tem vacinas específicas para essa faixa. Certo. E assim, apesar disso, apesar disso, né, dessa divulgação, de ser uma coisa bem estabelecida há tanto tempo, na verdade, a gente tem a imunização, né, no Brasil, ela tem uma história, ela tem um marco, e apesar disso a gente tem visto, né, uma cobertura e uma adesão mais baixa do que a gente viu no passado.
né? Por que isso está acontecendo? É multifatorial, né? No Brasil, a gente tem uma tradição de vacina muito forte. Então, desde a década de 70, lá com as campanhas, o Zé Gotinha, faz parte da cultura mesmo do Brasil se vacinar. Já há alguns anos, desde a década de 90, a gente tem movimentos anti-vacina muito fortes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas isso ainda não se refletia aqui dessa maneira, né? Porque aqui ainda era preservado uma alta cobertura vacinal. E quando eu falo em alta cobertura vacinal, na realidade, isso se devia tanto à cultura do povo mesmo, de vontade de se vacinar, de adesão aos esquemas vacinais, quanto por políticas públicas, né, de garantir que essa vacina chegue à população. O que a gente tem observado nos últimos anos é uma queda progressiva e substancial da cobertura vacinal, a ponto da gente estar agora em 2022 com apenas 67% de cobertura vacinal como um todo, né? Se a gente considerar todas as vacinas. Isso é muito baixo. A nossa meta é que seja acima de 95%. E aí, por conta dessa queda da cobertura vacinal, a gente já tem consequências, com retornos de doenças que já eram consideradas eliminadas, como o sarampo, por exemplo, que tinha sido... O Brasil tinha recebido o certificado de eliminação do sarampo em 2016 e a gente perdeu em 2018 por conta da queda da cobertura vacinal e aparecimento de casos em várias regiões. Isso se deve tanto à questão, vou repetir, das políticas públicas, governamentais, que nos últimos anos deixaram a desejar em relação ao incentivo às vacinas, quanto por conta da cultura anti-vacina também, que tem, infelizmente, né, se disseminado aqui no Brasil. Isso tem a ver com a questão da pandemia, né, com a vacina da Covid, que acabou se gerando muita polêmica ao redor dela, uma polêmica desnecessária, e isso acabou contaminando a vacinação como um todo, né, para todas as vacinas. Então, hoje, a gente tem a questão das informações falsas, das fake news, que, infelizmente, acabam impactando mesmo na cobertura vacinal, né, na iniciativa das pessoas de se vacinarem, e mesmo quando as pessoas não são contra a vacina exatamente, mas acabam apresentando uma hesitação vacinal, porque a quantidade de informações falsas e distorcidas que circula é tão grande que isso acaba impactando mesmo. E o que então você teria para dizer para as pessoas que é verdade? Se as fake news, né, quase que nos atropela, né? O que a gente pode dizer que é verdade? É verdade que as vacinas como um todo, se a gente for considerar vacinas em geral, né, elas são seguras e são eficazes, como eu falei no começo, elas mudaram a história da humanidade. Elas são seguras porque para que uma vacina seja liberada, assim como qualquer outro medicamento, elas têm que passar por estudos, né? Então, estudos de fase 1, 2 e 3, depois os estudos de fase 4, que são a nível populacional, e aí continua a vigilância do que está acontecendo, né? Eu estou falando tudo isso para mostrar que a vacina ela só é dada na população quando ela de fato demonstra ser segura. Não existe essa coisa de vacina experimental dada em todo mundo, como tem se propagado por aí, né? Então, as vacinas são seguras. Em relação à vacina de Covid, por exemplo, muita gente se questiona, mas por que a vacina de Covid surgiu tão rápido, né? Isso não é perigoso? A gente tem as explicações. A vacina de Covid surgiu rápido, primeiro, porque já existiam plataformas de pesquisa de vacina para coronavírus, porque o coronavírus já existia, né? Agora surgiu um novo coronavírus, mas ele já existia. Então, já existiam plataformas de pesquisa para essa vacina. Todos os esforços mundiais se voltaram para isso, então muita verba, né? Muito estímulo a essas pesquisas. E, além do mais, como a prevalência da doença era muito alta, a gente conseguiu a quantidade mínima de pacientes para os estudos muito rapidamente. Então, as vacinas são seguras, né? Elas foram muito bem estudadas. E aí, para quem quiser informações de qualidade, é procurar realmente nas páginas e nas fontes seguras. Então, fonte da OMS, da Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia, Ministério da Saúde, que aí a gente consegue informações de mais qualidade. Carol, falando em relação à vacinação de Covid, né, eu comentei que ia fazer essa entrevista e a gente tem atendimento, né, lá no tribunal, né, sobre tanto os adultos, né, também tem atendimento às crianças, né, a gente tem atendimento ao dependente, a gente tem atendimento aos filhos, né, dos servidores, e houve um questionamento de como que estaria essa questão da vacinação para a Covid hoje
no público infantil? As vacinas são seguras para crianças, tá? As vacinas de Covid. A partir dos 6 meses de idade, que é quando a gente tem estudos demonstrando isso. E elas valem a pena, porque a gente tem uma mortalidade no grupo infantil que é menor, sim, do que no grupo adulto, né, das pessoas mais velhas, mas ela não é desprezível. E se a gente pensar que metade das crianças que morreram de Covid não tinham nenhuma comorbidade, a gente consegue entender a importância dessa vacina, né? Recentemente, até é interessante comentar que a OMS se reuniu e fez novas recomendações, né? Isso foi publicado agora, anteontem, dia 28 de março, e orientando que os países concentrem os esforços nos grupos de risco. E muita gente está interpretando isso de uma maneira equivocada, como se a OMS estivesse desaconselhando a vacinação em crianças. Não é isso, né? A OMS está fazendo um movimento que a gente já esperava, considerando o momento epidemiológico atual de alta imunidade populacional, tanto pela vacina quanto pela própria infecção, a gente, considerando o custo que os governos têm com a vacina e a disponibilidade de doses, realmente é natural que a OMS passe a recomendação de que os governos se concentrem nos grupos mais vulneráveis, o que não quer dizer que as vacinas não devem ser dadas em crianças ou que são contraindicadas, que são perigosas em crianças, absolutamente. Então, na verdade, considerando o contexto, se houver disponibilidade de doses, a gente tem que continuar, sim, vacinando os grupos de médio e baixo risco. É claro que no Brasil, nada muda por enquanto, a gente vai aguardar as orientações do Ministério da Saúde. Mas é isso, em resumo, as vacinas são eficazes e são seguras em crianças. Inclusive, houve também uma revisão recente sobre aquela questão da miocardite, né, relacionada à vacina da Pfizer, reforçando que o risco é muito baixo. Na verdade, o risco é maior dessa complicação se a criança tiver a própria doença COVID do que com a vacina. Certo. E, assim, no tribunal, a gente tem a vacinação, ela faz parte, né, do calendário da supervisão de qualidade de vida, então, de tanto em tanto tempo, a gente tem a vacinação dentro do próprio tribunal, né, para os servidores, né, a gente sempre orienta para que se atualize, né, a carteira de vacinação, para que venha, para que compareça, traz a carteira para ver se está, enfim, ainda falta alguma dose ou se está faltando alguma vacina, né, porque, assim, a prevenção, ela é o cerne, né, da medicina, de uma maneira geral, né? Com E certeza. conversar contigo sobre esse assunto é, além de muito bom, de extrema importância. Então, Carol, a gente está chegando no final da nossa entrevista e eu queria saber quais são as suas considerações finais, o que que você teria para dizer para a sociedade que está nos escutando. Se eu puder deixar uma mensagem, é vacinem-se. Vacinem-se, lembrem das vacinas, levem seus filhos para vacinar. Vacinem-se vocês também, os adultos. Lembrem das pessoas doentes em casa, né? A vacina, ela protege não só a pessoa que se vacina, quanto quem está ao redor, né? Porque aí a gente reduz a circulação daquele vírus ou daquela bactéria causadora de doença. Então, vamos procurar informações de qualidade, como eu falei para vocês, né? Se tiver ouvido alguma informação que você está na dúvida, vamos procurar se isso procede, né, em sites confiáveis, procurar sociedades que tratam disso de uma maneira séria, procurar um profissional de confiança para conversar, lembrar que não é porque você ouviu algum médico falando determinada coisa ou uma postagem de um profissional de saúde que aquilo necessariamente é verdade, a gente tem que realmente procurar as informações de confiança. E é isso, né? Vamos levar em frente essa medida tão simples e que é tão importante, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. Carol, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, entrevista ótima, importantíssima, maravilhosa, e a gente encerra, então, a nossa entrevista. Tá ótimo, um beijo, doutora, muito obrigada pelo convite.